Na aula passada nós paramos aqui, quando nós falamos então que não é possível mais, no mercado competitivo, nós deixarmos de buscar a excelência. No passado, se dizia que se você era muito bom em alguma coisa, você podia ter falhas nas outras. Porque o nosso valor era uma soma de valores. Então, uma pessoa era 10 na pontualidade, na responsabilidade, mas era 0 no relacionamento. Então, 10 da pontualidade, 10 da responsabilidade, 20 mais 0, 20 pontos, para simplificar. A partir do momento em que a competição ficou muito forte em todos os mercados, inclusive no nossa atividade profissional, ao invés de ser soma de valores, passou a ser multiplicação de valores. Então, se eu sou 100% em pontualidade, 100% em responsabilidade, mas sou 0% em relacionamento, quando eu multiplico qualquer coisa por 0, dá 0. Então, nós passamos a ter que ter a preocupação com todos os fatores de uma avaliação, porque se você não tiver um bom desempenho em tudo que você faz e respeitar todas as atividades, você acaba virando um 0, né? Porque é multiplicação hoje, certo? Então é aquela história, antes eu era 90%, estava bom, só que não serve mais 90%, porque se eu for 90%, a próxima etapa for 90%, a outra 90%, a outra 90%, né? 90 vezes 90 dá 81, vezes 90 dá 72, vezes 90 dá 64, e quanto mais etapas tiver, o resultado vai ser menor, certo? Então, é a busca pela excelência. Dentro do modelo japonês, ele é esse, que você vai buscar detalhes em cima de detalhes para sempre estar melhor do que antes. Eu vi uma pesquisa recentemente que o Japão chegou num nível de detalhe em que os caras estavam reduzindo o número de dígitos no código do produto, codificação, como o nosso CPF, por exemplo. Eles estavam reduzindo o número de dígitos no código, porque eles fizeram a conta que 5 dígitos a mais que a pessoa tiver que digitar, ela gasta tantos segundos, e isso por dia dá tanto, por mês dá tanto, por ano dá tanto, em 10 anos dá tanto, e isso é um custo enorme. Está pagando por uma atividade que não agrega valor ao produto. Eles estavam mudando o tamanho do código de produto para reduzir custos. E nós ainda falamos em perdas percentuais aqui. Lá eles falam em partes por milhão. Quando a gente fala aqui, de cada 100 produtos, 5 têm defeito, eles falam que de cada 1 milhão de produtos, 5 têm defeito, 10 têm defeito. Buscando a excelência. Por que os esforços de transformação falham? Então, uma pesquisa feita por esse John Kotter, na Harvard Business Review, uma revista da Universidade de Harvard, ele publicou em 95, mas é tão atual que a gente usa até hoje, né? Ele diz o seguinte, que quando a gente quer mudar, nosso insucesso de mudança ou de transformação se dá pelo quê? Primeiro erro, não estabelecer um senso de urgência grande o suficiente. Então, principalmente os jovens, né? Eu já passei pela idade que vocês têm, a gente tem a tendência de falar, eu sou jovem ainda, não preciso ter pressa para atingir meus objetivos. Então, se hoje eu não consigo, amanhã eu faço. Aí,
tem duas formas de ver isso. Se for no mercado europeu, o europeu tem uma tendência, fora o alemão, que é muito imediatista, suíço e tal, mas Itália, Espanha, Portugal, né, eles têm uma visão de vida diferente. Então, o cara se forma na engenharia com 23 anos, 22, na faculdade, quer dizer, aí vai fazer mestrado, vai fazer doutorado, com 30 e tantos anos ele nem trabalhou ainda, né? Aí que ele vai começar a trabalhar. Se a gente for olhar para o mercado americano, que é o que nosso mercado aqui copia, no mercado americano cada dia diminui mais a idade de sucesso do executivo. Eles acham que quanto mais jovem, mais arrojado é a pessoa, tem menos compromissos, não tem família ainda, tal. Então ele trabalha mais para a empresa do que para ele mesmo. Então, com 30 anos, 30 e poucos anos, o cara já é diretor de empresa, chega a ser até presidente de empresa. Então, para isso, desde que começa com 16, 17 anos a fazer uma faculdade e já engata no mestrado, sei lá, a pessoa tem um senso de urgência muito grande de atingir objetivos. Então, os esforços muitas vezes falham porque a gente não tem essa urgência aí de fazer rápido e bem feito. O segundo erro é não criar uma coalizão forte o suficiente em torno da ideia. Então, o que é isso? Esse item aqui é, você decidiu fazer faculdade, né? Vamos supor que você mora com seus pais, é uma situação. Aí você vai fazer e seus pais não fizeram faculdade. O percentual de pais ainda que fizeram faculdade é pequeno. E aí você tem vários compromissos durante o seu curso universitário. E os seus pais têm que entender isso. Você tem que ter tempo para você estudar na sua casa, não pode ser uma bagunça a casa, tem que ter um lugar para você estudar, tem que ter silêncio. Imagina você estar querendo estudar, você tem um irmão que fica escutando som no último volume e sua mãe e seu pai não te ajudam a limitar isso. Ou você precisa estudar e sua mãe quer que você limpe a casa inteira, lave roupa, faça um monte de coisa que atrapalha o seu estudo. Então, os nossos esforços, eles falham muitas vezes porque nós não combinamos com todo mundo que, ó, eu vou fazer, mas todo mundo vai ter que ajudar. Esse item aqui aparece muito nos meus cursos de pós-graduação, né? Pós-graduação, a pessoa já é formada, já trabalha, certo? Já tem família, muitas vezes, e aí decide que precisa dar um passo a mais na formação, então resolve fazer uma pós-graduação. Aí, se é mulher, o marido já fica com ciúme. Por que vai estudar e tal? Que ambiente é esse? Aquela coisa. Se é homem, a mulher já acha que não está querendo fazer os trabalhos de casa lá no final de semana e tal, vai estudar. Então, por exemplo, eu que dou aula do mestrado e as aulas são aos sábados, tem gente que vem de São Paulo, do Rio de Janeiro, para ter aula o dia inteiro no sábado. Se não tiver bem acertado com a família, o cara começa a faltar. Se ele começa a faltar, daqui a pouco ele perde o interesse pelo trabalho. Então, falha aquela decisão de buscar uma nova formação para ampliar a empregabilidade da pessoa. O terceiro erro é não ter uma visão clara que reflita a mudança. Então, vocês, é uma falha do ensino secundário no Brasil que não prepara efetivamente os alunos para quando formar ir para a faculdade. Então, a gente deveria ter uma preparação lá no colégio, que agora está melhorando, parece que tem uns planejamentos de vida agora, que tem umas disciplinas que fazem isso no colégio, mas é colocar as pessoas a par mesmo com o futuro, para que ela enxergue o que vai mudar na vida dela. Por exemplo, eu lembro que eu fiz Senai e fiz colégio técnico e trabalhava na Ford. Era ferramenteiro na Ford.
E um dia, hoje fica muito claro para mim qual foi a importância disso, mas no dia não vi. Meu pai chegou para mim e falou assim, ó, você quer continuar estudando ou vai ficar trabalhando? Eu falei, por quê? Não, porque você é ferramenteiro, você já tem um salário alto na Ford. Né? E só que é o seguinte, você tem segundo grau, se você ficar na Ford, você vai chegar aí até um cargo de supervisão, não vai subir muito mais do que você já é lá dentro. Se você resolver estudar, você vai perder o salário que você tem na Ford, vai perder as mordomias que você tem de trabalhar já. Só que se você fizer bem feito seu curso superior, você recupera esses 4, 5 anos que você deixou de trabalhar, porque você vai ter um cargo que pode ser presidente da empresa. Então, ele desenhou para mim uma visão assim, ó, se eu continuasse trabalhando só com o nível de segundo grau, eu podia dobrar meu salário ao longo do tempo. Se eu fizesse o esforço de estudar, que ele me dava essa condição, ficasse 5 anos lá que eu fiz engenharia sem trabalhar, por exemplo, focado em fazer engenharia, eu poderia ganhar 5, 6, 10 vezes mais do que eu estava ganhando como ferramenteiro. Então, rapidamente, eu recuperaria aquele tempo que eu deixei de ganhar. Né? Então, isso é ter uma visão clara. Vocês, por exemplo, quando a gente olha 5 anos para frente, como eu propus para vocês, olho 10 anos para frente, desenho na minha cabeça como é que eu quero esse meu futuro. O que tende a acontecer? Eu ter muito mais força para lutar pela transformação na minha vida profissional do que se eu não enxergo. E daí eu não tenho uma cenoura lá na frente que eu quero alcançar, um prêmio lá na frente que eu quero alcançar. Um quarto erro é comunicação falha. Então, comunicação para quem está à sua volta, né? Comunicação para você mesmo, para lembrar, ó, você quer estar lá. Né? Mostrar para as pessoas à sua volta, ó, não posso ir na festa hoje, eu tenho que assistir a aula, porque daqui tantos anos eu quero isso. Se eu começar a ir em festas, começar a fazer isso, eu tiro o foco naquilo que eu desejo e não vou atingir meu objetivo. Quinta falha, não remover os obstáculos que vão ter pela frente. Sempre vai ter obstáculo, né? Nunca vai ser tudo fácil. Você vai encontrar uma disciplina que você não gosta, você vai encontrar dificuldade para pagar a faculdade, dificuldade no emprego seu, que você tem que fazer hora extra e vai chegar atrasado na aula, doença, crise na família, briga com o namorado, com a namorada, um monte de gente convidando você para fazer coisas no horário que você queria, que você tinha que estar estudando. Né? Sexta-feira, vamos sair? Não, tenho aula. São obstáculos. E você tem que estar preparado para vencer esses obstáculos se você quiser atingir seus objetivos. O sexto erro é não planejar sistematicamente vitórias de curto prazo. Então, por exemplo, eu entrei para fazer a faculdade, são 4 anos, 8 semestres. Eu terminei o primeiro semestre, vou comemorar. Terminei o primeiro semestre, agora faltam 7. Terminei o primeiro ano, agora faltam mais 3 anos só. E fazer mesmo, transformar em vitórias. Certo? Consegui já fazer um estágio. Fiquei 3 meses numa empresa, aprendi isso, isso, isso. Agora eu já fiz um trabalho na escola que me rendeu esse destaque aqui. Então a gente tem que ir planejando e atingindo objetivos de curto prazo, que na soma desses pequenos objetivos que eu quero e atinjo, vai dar o objetivo maior, que é terminar um curso, por exemplo, ou
comprar uma casa, ou fazer uma viagem. O 7º erro é declarar a vitória cedo demais. Eu entrei na faculdade, agora é uma beleza. Agora eu posso ir para a faculdade, ninguém olha se eu estou lá ou não, não tem chamada, não tem caderneta, ninguém chama meu pai lá para dizer se eu estou indo bem ou mal. Já sou publicitário, já sou relações públicas, já sou jornalista. Não. É um processo que começa no primeiro dia que se aparece lá com o calouro e termina no último dia, quando você recebe o certificado e todo o conhecimento e experiência que você foi acumulando em cada dia de aula, em cada experiência que você viveu. Certo? Então, quando a gente declara vitória cedo demais, a gente acaba não atingindo os objetivos, porque a gente acha que já está satisfeito com aquilo que conseguiu. O 8º erro é não ancorar as mudanças nos valores da família. O que é isso? Vou dar um exemplo pessoal. Quando eu fiz engenharia, na minha família não tinha outro engenheiro. Meus avós não tinham nem formação, que de primeiro grau. Meus pais tinham, mas era na área de educação. Engenharia eu fui o primeiro. Tanto que depois que eu fiz engenharia, eu tive 2 tios que fizeram engenharia. Bem mais velhos do que eu. Então, para minha família, era um orgulho eu estar conseguindo fazer uma coisa que ninguém tinha feito. Certo? Assim como hoje, na minha casa, é um orgulho ter 2 filhos meus fazendo medicina. Não tinha médico na minha família. Certo? Então, ancorar. Vocês compartilharem com seus familiares o que vai mudar na vida de vocês e da família com o que você está fazendo. Certo? E são 8, então, né? Que a gente tem que ter sempre em mente quando coloca uma meta. Quando você olha para aquele daqui 5 anos, como você quer ser, você tem que lembrar desses 8 erros que podem atrapalhar de você atingir aquele objetivo. Mudança na conjuntura na empresa e o profissional. No passado, a relação entre empresa e empregado era voltada para a lealdade, para a hierarquia, né? Eu respeitar meu chefe e tal. A recompensa tinha a ver com paternalismo, né? O cara está 20 anos trabalhando comigo, vão dar aumento para ele, esforçado. O ambiente tinha previsibilidade. O que ia acontecer amanhã a gente já sabia mais ou menos, porque as coisas não mudavam muito. O padrão era você trabalhar 30 anos numa empresa só. Sua carreira, quem cuidava era o RH da empresa. O RH que dizia, agora vamos fazer um curso para você aqui. A empresa tinha lá um monte de curso que ela dava para os funcionários para eles se adaptarem às novas realidades da empresa. O presente. A relação hoje é compromisso. Se antes a relação era lealdade, agora é compromisso. Não adianta eu estar só de corpo presente na empresa. Eu tenho que ter compromisso com os resultados da empresa, porque a recompensa é o resultado. O ambiente é imprevisível. Está tudo mudando a todo instante. As empresas estão em constante mudança. O padrão, que antes era 30 anos numa única empresa, agora é contrato e missão. Se não atingiu a missão, você saiu da empresa. A carreira, quem cuida? A empresa não está mais disposta a gastar para preparar funcionário.
Por quê? Porque tem um monte de gente formada. No passado não tinha. Então, quem tinha qualquer conhecimento e tinha responsabilidade, a empresa pegava e queria que ficasse o resto da vida ali, porque não tinha outro lugar. Hoje, vocês vão formar em 6, 7, 8 relações públicas, não sei quanto tem nessa turma direito, e no semestre seguinte, no ano seguinte, forma outros 10, 20. Daqui a pouco forma outro. E, além de estar formando aqui, estão formando mais não sei quantos na Metodista, não sei quantos lá na USP, assim por diante. Então, a oferta de pessoas faz com que quem tem que cuidar da carreira é cada um por si. Relação de emprego e empregabilidade. Qual a diferença? Emprego é ter um emprego. Isso, qualquer coisa. Né? Ah, não consigo nada, vou ser pedreiro, ajudando, nem pedreiro, porque se eu não souber fazer, eu não posso ser pedreiro, ajudante de pedreiro. Você balconista. Você qualquer coisa, isso é emprego. Empregabilidade é você ter um valor reconhecido pelo mercado, que as pessoas te atraem para trabalhar com elas. Porque o contratante valoriza seu valor, seu conhecimento. Diferente do emprego, você vai atrás e fala, faço qualquer coisa, estou com meus filhos passando fome lá, me dá qualquer coisa para fazer. Isso é emprego. Empregabilidade é ligarem para você e falar, você está trabalhando? Ah, estou sim. Então, mas eu fiquei sabendo que você tem um perfil que me interessa. Você não quer vir conversar comigo? Isso é empregabilidade. Emprego diz respeito ao posto de trabalho, né, remunerado, com carteira assinada, ocupado por um profissional em uma dada organização. Foi o que eu falei. Empregabilidade é um conjunto de conhecimentos, habilidades e comportamentos que tornam o profissional efetivamente importante para alguém. Certo? Então, essa é a diferença de um para o outro. O emprego você vai lá tentar. A empregabilidade é você ser convidado para trabalhar, você ser pleiteado para alguma atividade. Empregabilidade, segundo esse Bueno aí, é o conjunto de conhecimentos, habilidades e comportamentos que tornam um executivo ou um profissional importante para a sua organização e para toda e qualquer outra. Ah, eu sou importante aqui na empresa. Pô, mas e fora? Ah, isso eu não sei, nunca procurei emprego e nunca me procuraram. Se não te procuraram é porque você não está chamando atenção fora. Você está meio escravizado na sua empresa. Do mesmo jeito que você pode, de uma hora para outra, pedir demissão da empresa, de uma hora para outra você pode ser demitido. Então, eu causava espanto nos meus funcionários, porque eu fazia reunião pelo menos uma vez por mês com todos os funcionários, quando não fazia duas. E a primeira pergunta que eu fazia, que é a primeira vez que eu fiz, o pessoal, ninguém respondeu, era: quem procurou emprego desde a última vez que nós conversamos? Ninguém fala. Aí eu falava assim, então isso quer dizer o seguinte, que nós temos um monte de acomodado aqui. Como é que vocês esperam que eu consiga negociar aumento salarial para vocês, que eu consiga melhorar a condição de trabalho, se vocês não se valorizam? Porque se alguém procura emprego e acha e pede demissão, me tira da zona de conforto para eu verificar por que essa pessoa está indo embora. E aí eu posso fazer uma pesquisa de salários, de cargos, e chegar à conclusão que eu estou pagando pouco. Então, eu estimulava meus funcionários a procurar emprego. Por quê? Se ele procura e não acha, ele valoriza mais o emprego que ele tem.
Quando... Deixa eu ver que eu perdi aqui. Quando o funcionário procura emprego e não tem emprego ofertado no mercado, a primeira coisa que ele tem que enxergar é o seguinte, ó, o mercado não está bom de emprego, eu tenho que valorizar o que eu tenho. E isso é bom para a empresa e é bom para o empregado, porque se ele sabe que ali ele está tendo uma coisa que ele não tem fora, ele trabalha mais feliz. Ele trabalhando feliz, ele trabalha melhor, a empresa se beneficia. Quando ele encontra emprego, mas ele vai consultar e descobre que as condições de trabalho são piores, o salário é pior e tal, ele valoriza a empresa que ele tem. Certo? E quando ele arruma emprego e sai, ele ajuda os outros porque ele mostra que precisa fazer alguma coisa para atrair e manter os funcionários. Então, sempre é bom você estar procurando emprego. Você sabe o valor que você tem. Você tem que fazer propaganda de você. Você tem que ser um produto conhecido e valorizado pelo mercado. Fatores de empregabilidade. Ser capaz de se adaptar às mudanças é uma característica essencial. Então, se você está numa empresa fazendo alguma coisa e te pedem para fazer outra coisa, você fala, isso eu não faço. Aí eu fui contratado para fazer isso. Sabe o que vai acontecer? Você vai ficar dentro de uma caixinha e vão te enxergar como uma pessoa que não se adapta à mudança. Na primeira oportunidade, você vai ser mandado embora. Entre tantos fatores, destacam-se perfil adequado à profissão, rede de relacionamentos, adaptação a mudanças, educação continuada, conhecimento interdisciplinar e planejamento. Então, fatores que vão influenciar na sua empregabilidade. Perfil adequado à profissão. Então, aquilo que eu falei para vocês. Vocês podem ter o corpo inteiro tatuado, pode pôr piercing, pode usar cabelo, sei lá que jeito, usar roupa do jeito que quiser. Isso tudo você vai ter que adequar à profissão que você estiver adotando. Porque determinadas profissões você não vai conseguir emprego se não tiver vestido com as características daquele emprego. Não gosto de usar terno e gravata. Não vai ser executivo nunca numa empresa. Por quê? Porque é assim que as pessoas se vestem. Certo? Então, perco minha liberdade? Perde. Porque você tem que se adequar às características de onde você está trabalhando. Não quero me adequar. Então, você tem que procurar uma atividade que seja autônoma, uma atividade que você faça os suas próprias regras. Estou assistindo uma série, Billions, né? Só bilionários na série. Aí o cara um dia estava indo para uma reunião, ele colocou gravata, paletó, aí ele olhou bem e falou, não vou, eu não quero pôr. Colocou uma camiseta de um conjunto de rock aí, Metallica, sei lá, nem lembro qual era. E foi para a reunião. Ele é bilionário. Se o procurador da República, se os caras têm que usar terno, tem que ter, porque ele está dentro do protocolo da profissão dele. Ele é bilionário e não vai usar, e acabou. E aí o resto do filme eu não vi mais esse cara até onde eu estou. Eu não vi mais esse cara colocando roupa formal. Ele anda daquele jeito lá, calça jeans, camiseta, e é daquele jeito. Só que cada dia ele está com um carro diferente, cada vez mais sofisticado. Tem 2 aviões, tem isso, tem helicóptero, né? Porque é milionário, não, bilionário. Tá? Rede de relacionamento. Tem que cultivar. Eu já falei para vocês. Encontraram 2 ou 3 pessoas isentas para fazer a avaliação de vocês?
Uma coisa que nós não usamos muito no Brasil é a figura do mentor. Então, quando todo mundo que vai fazer faculdade nos Estados Unidos, por exemplo, é estimulado a encontrar um mentor, que pode ser um professor, pode ser um executivo na área que ele trabalha, alguém que vai ser o ponto de apoio na carreira da pessoa. Então, que ele vai conversar, falar, estou tomando decisão disso, teve uma oferta de emprego assim, eu estou fazendo isso na empresa, mas não estou sendo valorizado. É uma visão externa que vai te dar orientação, certo? Então, e você precisa dessa rede de relacionamento, porque, já falei antes, os melhores empregos não estão no jornal divulgado. Eles estão na mão das pessoas que indicam outras pessoas. Adaptação à mudança, já falei antes. Educação continuada. Já falei, vocês vivem um momento em que não dá mais para terminar a faculdade e falar, estou livre para o resto da vida. Não, vai ter que continuar estudando a vida inteira para ter empregabilidade, senão rapidamente vai sair do mercado. Conhecimento interdisciplinar. É relações públicas, mas vai ter que conhecer línguas, vai ter que conhecer um pouco de cultura, um pouco de administração, vai ter que conhecer um pouco de várias coisas, porque o meio de trabalho é integrado, né? Acho que é nessa turma que nós temos alguém fazendo estágio no INPE, e lá está tendo que conhecer um pouco de cada área do INPE, porque recebe visitas e tem que ter um conhecimento básico, certo? Então, esse conhecimento requer outras formações. Daqui a pouco, essa pessoa pode ter necessidade de fazer algum curso que apareça sobre a área, de repente faz uma pós-graduação voltado a isso, uma especialização, né? Ou às vezes até mesmo uma nova graduação. Professor, sim? Quando eu comecei a fazer o estágio lá no INPE, o seu microfone é impossível de escutar. Escreve no chat que é melhor. Vou escrever. Isso, aquilo que eu falei. À medida que você entra numa empresa, você não vai poder ficar dentro de uma caixinha chamada relações públicas. Você vai ter que viver a realidade da empresa. No caso da Adriele, que está no INPE, o INPE passou a ser a casa dela. Ela tem que conhecer o INPE. Tem que ter curiosidade de saber o que cada pessoa faz no INPE, cada produto que o INPE tem. Tem que fazer isso. Se você for trabalhar na Ford, como relações públicas, tem que conhecer tudo da Ford, dos concorrentes da Ford, tem que conhecer. Ou seja, vocês têm que se adaptar com uma formação mais geral, genérica, das atividades onde você está trabalhando. Certo? Bem dentro do que a Adriele falou. Olha lá, conversava com repórteres e precisava de informações. Isso aí. No seu caso, é porque você é relações públicas e tem relacionamento com clientes e com outras pessoas. Mas toda a profissão é assim, né? Eu entrei para trabalhar como engenheiro, não fazia só aquela atividade. Eu buscava conhecer tudo que envolvia a empresa onde eu trabalhava, porque eu precisava estar integrado e sabendo a importância da minha tarefa perante as outras. Então, continuando onde nós paramos, o novo contrato de carreira vai ser de uma carreira que é gerenciado pela própria pessoa e não pela organização. Então, cada um de nós passa a ser responsável pelo seu futuro, sua carreira e o que vai atingir na vida. Me lembro do passado,
que as empresas tinham um plano de desenvolvimento de carreira dos funcionários. Hoje, isso aí, as empresas pegam esse dinheiro e pagam um prêmio para os funcionários que melhor se destacam e buscam no mercado os profissionais já formados e que tenham aquela visão de que o aprendizado tem que ser contínuo, né? Olha lá, desenvolvimento é aprendizado contínuo, autodirigido, eu faço a direção do meu desenvolvimento, relacional, certo? À medida que eu vou tendo necessidade, eu vou estudando, e encontrado em desafios de trabalho. As pessoas às vezes perguntam para mim, por que eu fiz engenharia, administração financeira, administração de produção, mestrado em comunicação social, doutorado voltei para engenharia, pós-doutorado em administração de negócios. Cada atividade dessa, ou cada formação dessa, eu fui buscar por uma necessidade do emprego. Então, eu entrei como engenheiro mecânico na empresa, fui trabalhar em planejamento, via necessidade de ter uma formação em administração financeira. Virei chefe de produção, falei, poxa, deixa eu me aprofundar, fiz especialização em administração de produção. Comecei a dar aula na comunicação social, dava aula de administração, me convidaram para dar aula de marketing. Eu fui fazer mestrado em marketing. Então, cada etapa do meu aprendizado foi para atender às necessidades profissionais que eu enxergava. Se eu queria ter a possibilidade de ser diretor, presidente de empresa, eu tinha que ir me adaptando e me formando para atender às necessidades. E o desenvolvimento é o que é encontrado no desafio do trabalho. Então, eu passei por áreas de produção, de planejamento, de marketing, de gestão geral. Fui mudando de área à medida que eu fui crescendo na minha carreira profissional, certo? E a gente tem que estar aberto para desafios. No ano passado, de repente, eu fui trabalhar no Ministério da Educação. Se você estiver fechado para as oportunidades, você limita a sua evolução na carreira. No atual modelo de mercado de trabalho, o que se espera de mim? O que espera? O que você tem que olhar e falar, o que espera de relações públicas? O que efetivamente as pessoas querem? Ah, não sei. Então, faço o seguinte, vê empresas que têm a atividade de relações públicas e faz uma pesquisa. Entre em contato com a empresa, com o diretor de relações públicas ou com quem é o chefe do profissional que atua em relações públicas, normalmente em muitas empresas é na área de RH, e pergunto, eu estou fazendo relações públicas, eu queria saber o que vocês esperam do bom relações públicas. Por quê? Porque aí você se prepara para fazer aquilo que esperam de você. Se você não for atrás disso, você fica acreditando que aquilo que os professores estão ensinando é o que a empresa quer. E pode ser que não. Pode ser que a escola tenha que se adaptar. Pode ser que o que a gente ensina é o básico. E você precisa fazer mais alguma coisa além do básico para ser o que as empresas precisam. Quais são os serviços que devo apresentar? O que eu devo entregar pelo pagamento que eu vou receber na minha profissão? Como estou indo? Onde você está trabalhando? Se a empresa não tem um processo de avaliação, você tem que chegar para o seu chefe e falar, você poderia me avaliar? Ah, mas não sei como avaliar. Leva uma avaliação para ele. Pega aquele material que eu dei de avaliação e leva. Fala, você podia me avaliar nesses quesitos aqui, Certo? Por quê? A hora que ele olhar para você te avaliando, ele vai ver coisas boas e coisas ruins.
Mas quando ele não te avalia, ele não vê nem as coisas boas nem as ruins. Só que a hora que você cometer qualquer falha, pode ser o suficiente por ele não conhecer suas coisas boas para que ele te descarte. Então é melhor ser avaliado. Porque a hora que ele te avalia e diz onde você precisa melhorar, você sabe onde você precisa focar seu esforço para atender a expectativa do seu chefe. O que eu preciso mudar, como e para quê? A única forma de saber é perguntando. Então, tem gente que fala assim, poxa, a empresa agora tem um sistema de avaliação lá que é horrível. Eu adorava sistema de avaliação. Porque daí, quando vinha o feedback, dizia, ó, você precisa melhorar aqui, aqui você está bem, aqui isso. Daí eu focava em melhorar aquilo que eu fui mal avaliado. Mas evidenciava aquilo que eu fui bem avaliado. Produto no mercado. A gente não compra o produto pelo que a gente não gosta dele, a gente compra pelo que a gente gosta. Então, eu tenho que fazer propaganda das coisas boas do meu produto. E o que não é bom, eu tenho que tentar melhorar. Carreira. Como desenvolvimento profissional. Mobilidade vertical. Então, o que é mobilidade vertical? Eu subir na hierarquia da empresa. Então, desenvolvimento profissional, a carreira quer dizer subir na hierarquia. Eu comecei como relações públicas, virei chefe de relações públicas, gerente de comunicação, diretor de comunicação ou de RH, vice-presidente de alguma coisa, presidente de alguma coisa. Como ocupação profissional, mobilidade organizacional. O que é isso? Eu tenho uma carreira que não está presa numa empresa só. Eu tenho mobilidade entre empresas. O desenvolvimento profissional é dentro de uma empresa subindo na hierarquia. Na ocupação profissional, mobilidade organizacional quer dizer, eu sou bom nessa empresa, mas posso trabalhar na outra e na outra. Como uma sequência de trabalho, mobilidade temporal. Se você ficava 30 anos numa empresa no passado, agora a média cai para 3 anos, 2 anos, 4 anos. Então você tem que ter uma fixação de que em 2, 3 anos você tem que mostrar tudo o que você faz de bom. Para ou você crescer verticalmente na empresa, ou você tem que sair porque você já não vai conseguir agregar mais nada naquela empresa. Como uma sequência de experiências de vida, mobilidade vivencial. Então, é vivenciar diversas experiências e sempre estar vendo, ampliando o seu horizonte, ampliando o seu conhecimento do todo. Então, precisa ter essa noção aí do que é o conceito de carreira, segundo esses vários aspectos. Okay? Carreiras são as sequências de posições ocupadas e de trabalhos realizados durante a vida de uma pessoa. A carreira envolve uma série de estágios e ocorrência de transições que refletem necessidades, motivos, aspirações individuais e expectativas e imposições da organização e da sociedade. Então, uma definição de carreira aí, né? Então, a gente pode simplificar dizendo que são as posições que eu ocupo ao longo da vida, da minha carreira. Ou pode ser mais complicado, que é uma série de estágios e ocorrências de transições que refletem necessidades, motivos. Ou seja, a carreira pode ser só assim, só subir? Não. Eu comecei a trabalhar numa empresa, virei encarregado, virei chefe, a empresa entrou em crise, eu fiquei 1 ano e meio parado. Muitos voltaram para o mercado de trabalho em cargo menor do que tinha antes. Eu dei sorte. Me ofereceram um cargo menor, eu não aceitei e me puseram num cargo equivalente ao que eu tinha antes. Mas a carreira pode ter altos e baixos.
Se na média ela estiver subindo, está ótimo. O problema é quando você sobe, cai e não consegue recuperar mais. Certo? Então, já está. E isso normalmente acontece, altos e baixos são crises. Mas se você continua subindo, é porque você tem empregabilidade. Se você não tem empregabilidade, você pode subir, quando você cair, você não consegue recuperar mais, porque você não tem formação, conhecimento suficiente para ocupar a mesma posição que você tinha antes. Carreiras do futuro. Eu já ouvi recentemente falar que a administração vai acabar. Curso de administração. É uma balela. Não vai acabar de jeito nenhum. Por quê? Tudo é administração. Você vai ter que mudar a forma de ensinar a administração. Mas a formação, a atividade de administração não vai acabar nunca. Porque todas as profissões acabam migrando para a administração. Eu sou engenheiro de formação, mas fui trabalhar na empresa, rapidamente eu virei um administrador. Vocês fazem relações públicas, vão entrar numa empresa. Se não quiserem ficar estacionado com relações públicas, vão ter que virar administrador. Certo? Em direito, tudo bem, direito você pode ficar como advogado o resto da vida. Só que se tiver 2 ou 3 advogados trabalhando com você, secretário e tal, você já virou um administrador. E todas as áreas de tecnologia também. No começo você trabalha com tecnologia. À medida que você vai crescendo na empresa, você vai virando um administrador. Os melhores cidades para fazer carreira. São Paulo. São Paulo é a primeira. Por quê? Porque São Paulo representa 70% da economia brasileira. São Paulo tem 20 milhões de pessoas. Então, tudo que tiver que dar certo no Brasil começa por dar certo em São Paulo. Ah, mas o custo de vida em São Paulo é alto. Mas as oportunidades são compatíveis. Se você tiver condições de enfrentar São Paulo, vai. Rio de Janeiro. Rio de Janeiro é uma cidade bem menor que São Paulo, com 8 milhões de habitantes, 10 milhões. Só que por causa do petróleo que tem na Bacia de Campos, por algumas características do Rio, de ter sido capital do Brasil até os anos 60, o Rio de Janeiro tem muito dinheiro. Então, ela é interessante para viver. Vitória, no Espírito Santo, uma ótima cidade. São Caetano do Sul está sempre em primeiro ou segundo lugar como melhor cidade para viver no Brasil. Brasília já é outro estilo. Porque Brasília você tem que ser funcionário público ou trabalhar com comércio. Porque não tem empresas em Brasília. Né? Você vai trabalhar só para o governo. Brasília é tudo governo. Belo Horizonte, uma capital interessante de viver, uma vida boa, o mineiro vive bem. Porto Alegre, também uma vida boa. Curitiba é exemplo de cidade cosmopolita, tanto que é usada para fazer teste de novo produto. Macaé, no Rio de Janeiro, como cidade, né? Por causa do petróleo. Certo? Agora, se for olhar em termos de crescimento, tem cidades não citadas aqui que são muito boas. Campo Grande, Cuiabá, Tocantins, são áreas que crescem 2 dígitos por ano. Então, São Paulo é bom, mas cresce pouco, só que ele já é grande. Agora, quando você vai para Cuiabá, ele cresce 9%, 10% ao ano. Quanto maior for o crescimento da região, mais oportunidades de crescimento a gente tem como profissional.
No Nordeste, colocação entre as 100 melhores cidades para trabalhar. Recife, 11º, Salvador, Fortaleza, Natal, João Pessoa, Aracaju, Maceió, Teresina, Campina Grande. São algumas das que apresentam, né? O papel de cada um na gestão de carreiras. Pessoas. O planejamento de carreira deve ser de responsabilidade do profissional, uma vez que cabe a ele estar em busca constante de desenvolvimento pessoal e profissional. Então, cabe a você, como pessoa, em primeiro lugar, responsabilizar-se pela sua carreira. Dificuldades. Natural resistência a planejar a vida profissional. Tenho certeza que o dia que eu falei para vocês, só um minutinho, a Adriele, não, a Vanessa fez uma pergunta aqui. Você acha que Ribeirão Preto é uma cidade em potencial? Sim. Ribeirão Preto é uma cidade rica. Agora, não é uma cidade industrial, certo? Vizinho a Ribeirão Preto tinha a cidade de Luiz Antônio, uma cidadezinha de nada. Só que tinha uma fábrica da Votorantim, uma fábrica de celulose e papel, que depois foi vendida para outro grupo. E o pessoal que trabalhava nessa fábrica lá dizia o seguinte, que eles eram meio que escravos da fábrica da Votorantim, porque não tinha outra indústria na região de Ribeirão Preto com mesmas características. Então, Ribeirão Preto é bom para relações públicas, para trabalhar no comércio, para trabalhar no geral lá, né? Mas, por exemplo, se eu estivesse dando aula para engenheiro e me perguntar, não, engenharia tem poucas vagas lá. Sorocaba é meio que grande São Paulo, né? Você está a 1 hora de São Paulo. Então, a grande Sorocaba ali, que envolve Sorocaba, alumínio, Votorantim e tal, é uma cidade próspera e tem muitas empresas, é muito rica em oportunidades. Uma boa oportunidade para trabalhar assim. Natural resistência, então, a planejar, é o que eu estava falando. Tenho certeza que naquela primeira aula que eu pedi para vocês pensarem daqui 5 anos e escreverem como achavam que estariam daqui 5 anos, né? Que muitos falaram, por que eu não vou fazer isso? Aquela posição é o maior problema que nós temos em termos de carreira profissional. Que as pessoas deixam o acaso definir como é que vai ser sua vida. Não quer parar para pensar, não quer focar, não quer se esforçar para atingir o objetivo. Muitos encaram a carreira como oportunidades que surgem ao longo da vida. Não é verdade. Você que tem que ir atrás, como aquele desenho que eu mostrei, né? A nossa evolução não é um círculo que vai aumentando. O futuro é incerto. Se eu não disser para onde eu quero ir, eu fico jogado ao acaso. E o acaso nem sempre nos leva para onde é bom. Outra coisa também é que fazer um plano de planejamento de carreira exige reflexão sobre características pessoais, que gosta, o que motiva. E nós temos um pouco de preguiça de fazer esse tipo de raciocínio, de pensar nessa questão. Para as empresas, as organizações precisam constituir planos de carreira condizentes com o nível de competência agregado pelos profissionais, promovendo assim a retenção dos melhores talentos. Então, se antes as empresas assumiam a responsabilidade de planejar a carreira dos funcionários, hoje as empresas têm que adaptar o seu estilo de gestão para atrair e manter os talentos. Então, por que hoje faz sucesso aquela avaliação das 100 melhores empresas para trabalhar que a Exame faz? Por que toda empresa quer estar ali? Porque ali é assim, né? Você se inscreve, paga uma taxa, os avaliadores ligados a Exame vão avaliar a empresa,
vai ter uma pontuação para as empresas e aquelas 100 que tiver maior pontuação aparece na lista das melhores 100 empresas para trabalhar. E as empresas, então, pagam para estar nessa lista. Porque a partir do momento que você vai procurar emprego, se você é um profissional que valoriza o esforço que você fez para chegar até a formação, você não vai entrar para trabalhar em qualquer empresa. Você vai entrar na lista das 100 melhores empresas, ler aquelas empresas e escolher 5, 6, 7 que você vai começar a trabalhar para arrumar um emprego lá. Arrumar estágio, para ser trainee na empresa. Por quê? A gente quer trabalhar onde é melhor para trabalhar. Então, as empresas hoje têm que se organizar para atrair esses melhores profissionais do mercado, né, e mantê-los, oferecendo oportunidade de crescimento, desafios e assim por diante. A carreira deve ser pensada como uma estrada que está sendo sempre construída pela pessoa e pela empresa. Então, você está trabalhando lá, daqui a pouco a empresa chama você e fala assim, eu preciso que você vá fazer um trabalho naquela outra área lá. Você fala assim, mas por que eu vou? Não tem nada a ver com aquela área. O seu pensamento tem que ser outro. Se estão me pedindo alguma coisa é porque eu estou chamando a atenção. Se eu não aceitar, estagnei. Se eu aceitar, pode ser o passo para eu receber uma promoção. Torna-se imprescindível a existência da avaliação de desempenho e plano de cargos e salários. Então, a empresa precisa ter avaliação. A empresa que se preocupa em manter os melhores profissionais trabalhando com ela, ela precisa ter avaliação de desempenho para mostrar para as pessoas o que elas têm de bom ou de ruim, e plano de cargo e salário mostrando qual é o benefício daqueles que apresentam os melhores desempenhos. Gestão estratégica de carreira. A vida de vocês vai ser, vida profissional vai ser, coletar informações sobre si mesmo e sobre o mundo do trabalho. Traçar um perfil de suas características de personalidade, interesses e aptidões e possibilidades de atuação no mercado de trabalho e ocupações alternativas. Estabelecer metas realistas, estabelecer e implementar uma estratégia para alcançar as metas e avaliar a eficácia da estratégia e relevância das metas. Ou seja, planejar a sua carreira. Se a gente está falando de marketing, né? Vocês tiveram aula de fundamento de marketing, tiveram aula de marketing em relações públicas, ou estão tendo, ou vão ter ainda. Mas em fundamento de marketing, quem deu, não sei quem foi, apresentou para vocês que marketing existe onde tem concorrência. E a primeira tarefa do marketing é pesquisar o mercado para conhecer as características do que o mercado precisa para você definir o que você precisa ser para atender a necessidade do mercado. E aí, você vai estabelecer quais são os seus objetivos, desenvolver produtos e serviços para atender a necessidade do mercado, e isso, se for bem feito, o mercado vai comprar o produto e você vai ter lucro. Fazendo um paralelo com a carreira profissional, é a mesma coisa. Você tem que coletar informações, que é pesquisa. Você vai pesquisar como você é. Vai pedir para que outras pessoas te avaliem. Vai ver quais são as opções no mercado de trabalho. Vai definir seu perfil e vai traçar o seu produto a ser oferecido. Vai estabelecer metas de que emprego você quer ter, onde você quer trabalhar, daqui tanto tempo que você quer ser, e depois como que você vai atuar para atingir esses objetivos.
Foco do planejamento de carreira, pessoa, identificação de oportunidades de carreira, tomar cuidado com as armadilhas profissionais, tomar cuidado com a falta de foco e não ter uma visão restrita de oportunidades. Em termos de pessoa ainda, autodesenvolvimento, foco e objetividade, visão ampliada de oportunidades. Então, esse desenho aí já está muito claro para vocês, né? Que como pessoa você está se relacionando constantemente com as oportunidades de carreira e para isso você tem que estar preocupado com autodesenvolvimento, foco e objetividade e visão ampliada de oportunidades. E quando estiver trabalhando questão carreira, tomar cuidado com as armadilhas profissionais, falta de foco e visão restrita de oportunidades. Etapas para construir o plano de carreira: autoconhecimento, conhecimento do mercado, opções e tendências, objetivo de carreira, estratégia de implementação, plano de ação para a implementação e acompanhamento do plano. Então, olha lá, mercado e concorrência, substituição pessoal. Eu traço objetivos de longo prazo, 5, 10 anos, vejo a distância e os vazios que eu tenho que preencher para atingir aquele objetivo de longo prazo, traço metas e prazos e faço circular, volto para a distância e gaps para sempre estar identificando o que eu preciso investir para estar buscando as metas dentro dos prazos estabelecidos. Certo? Então, um desenho para exemplificar é um plano de carreira. Último slide, e a gente para e abre para alguma pergunta. Definindo um objetivo de longo prazo. Compare o mercado de trabalho e você. O que é que você faz bem? O que é que você gosta de fazer? O que não faz bem? O que é corrigível naquilo que você não faz bem? O que você não gosta de fazer? Então, um exercício para vocês aí. Além daqueles todos que eu já dei, e que eu não sei quem fez ou não fez ainda. Reflitam sobre isso. Certo? E a gente para por aqui. Na aula que vem a gente continua com esses gaps aqui. Certo? Paramos no slide 77. Joia? Eu vou, na semana que vem, disponibilizar esses slides das aulas lá no EVA para vocês. Tá bom? Então, daí vocês têm o conjunto de slides. Eu não dou antes, eu acho que eu falei para vocês, porque daí fica, o pessoal é acomodado, não copia nada, não anota. Então, eu prefiro dar no final do curso. Aí, além do que vocês anotaram, vocês têm o conjunto de slides para usar aí na vida de vocês. Bom, abrir para perguntas. Quem que tem pergunta para fazer? Comentário. Vamos lá, senão eu chamo. Tem 3 pessoas, as 3 vão falar. Enquanto isso, eu com o pinhão. Pra mim tá tranquilo, professor, sem dúvidas, por enquanto. Então, aproveita, Rebeca, que o seu microfone está funcionando, e fala um pouquinho o que você já fez daqueles itens que eu passei para vocês fazerem. Eu não lembro o que eu fiz direito, mas eu fiz aquela... Eu respondi aquela pergunta que era pra sala toda responder, sabe? A extra. Sim. Você fez aquela avaliação na planilha Excel Aham. e você conseguiu outras 2 ou 3 pessoas para fazer a avaliação de você? Sim. E o que você enxergou? As respostas estavam ali na média.
Na média com que eu pensei, tava tranquilo. Eu peguei a. O que bateu menos entre como você se via e como as pessoas te viam? Eu não lembro, professor. Era bastante pergunta. Inclusive, algumas perguntas não dessa planilha, de uma outra lá que a gente mandou por foto no caderno, que a gente fez no caderno. Aí, umas perguntas lá eu tive que perguntar, ver no Google o que era o significado. Tá. Mas daquilo que você se autoavaliou, o que é o maior gap, a maior diferença entre como você se vê e como as pessoas te veem? O que era? Então, não lembro, professor. Nossa, esse é o item que você tem que lembrar a todo instante. Porque é o item que você vai ter que trabalhar para melhorar o seu desempenho. Tem o ponto fraco, né? Eu lembro do outro do papel que é que é a questão da memória, né? A memória é ruim? Uhum. Tá. Você já fez a sua carta de apresentação? Não, ainda não. Gravou o vídeo? Também não. Entrou na plataforma Lattes e já começou a cadastrar seu currículo Lattes? Também não, professor. Fez o currículo Vitae? Eu tô fazendo o currículo. Lembra que esses itens todos aí vale 3 pontos da nota, né? Se não entregar, perde os pontos. Tá bom? Sim, Rebeca? Tá claro para você isso? Uhum. Vanessa, e você, o que você tem para falar? Professor, eu já fiz os 2 currículos, ainda não fiz a carta, eu estava pensando como que eu vou fazer isso e o vídeo também. Fiz também a planilha, eu peguei 3 pessoas para responder. E o ponto que eu tenho que melhorar são as perguntas desafiadoras. Mas o resto tá bem de acordo com o que eu tinha colocado. E você foi crítica com você mesmo? Eu fui. Foi. Algumas notas eles colocaram maior do que eu tinha colocado, né? Tá. Então, para você enxergar como você tem que atuar, tem 2 coisas, né? Uma é você mesmo se avalia mal, então você precisa melhorar. E a outra é o que você e outros te avaliaram mal, que você tem que melhorar mais ainda. Tá certo? Sim.